Eu só tinha 16 anos, mas apesar da pouca idade, sempre me considerei uma menina de juízo. A minha mãe, por exemplo, ela vivia falando quando me comparava com o meu irmão. Olha, eu tenho mais medo de que o Luiz cometa alguma bobagem por aí do que a Marlene. O Luiz é muito cabeça de vento, não pensa no que faz. Agora, a Marlene não. Por essa minha filha, eu boto a mão no fogo. Essa nunca vai me trazer aborrecimento. E a verdade é que a minha mãe tinha razão. Eu sempre fui muito ajuizada, cabeça no lugar. Sempre pensei no futuro. O problema é que quando se apaixona, a gente se transforma. E o fato é que por conta de uma paixão, acabei fazendo a minha mãe morder a língua. 2 meses depois de começar a namorar escondido, acabei engravidando. Meus pais são separados. Em casa, moro apenas com minha mãe e meu irmão. De modo que quem acabou tomando as minhas dores foi o Luiz, o meu irmão, que quando soube da minha gravidez, foi tirar satisfações com o Beto. Os dois eram amigos, inclusive. Só que o Luiz não fazia a menor ideia de que a gente estava namorando. Chegaram a bater boca por minha causa. Já minha mãe, coitada, essa quase teve um infarte. Não disse uma palavra na hora, mas nem precisava. A sua cara já dizia tudo. Ficou decepcionada. Jamais imaginou que eu pudesse aparecer grávida aos 16 anos. Justo eu, de quem ela se gabava tanto. A verdade é que eu gostava do Beto. Era apaixonada por ele e ele também gostava de mim. Tanto que, ao contrário do que eu imaginei a princípio, ele simplesmente adorou a ideia de ser pai. Pensei que ele fosse ficar bravo, ou até mesmo pediu para eu tirar a criança, como a gente sabe que acontece muito. Só que foi bem o contrário. Ele adorou a ideia de ser pai. Só que tinha um problema. Ele não tinha emprego fixo. Tocava violão numa banda de pagode e não era sempre que aparecia um lugar, tipo um barzinho, uma lanchonete, para eles tocarem. Esta foi a minha primeira grande preocupação. Sim, porque como que a gente ia criar um filho se nem emprego fixo ele tinha? Eu, menor de idade, e ele sem emprego. Não tinha como. Íamos morar onde, por exemplo? Sim, porque aquela gravidez mudava tudo. A gente ia ter de acertar a nossa vida, a nossa situação. Casar, por exemplo, morar junto, qualquer coisa assim. Pois foi o próprio Beto quem veio com a solução. Liga não, amor. Eu converso com a minha mãe e meu pai e a gente fica morando lá em casa mesmo. Pelo menos por enquanto. Mas na sua casa, Beto, e trabalho? Eu não trabalho, você também não? Ah, esquece isso, Marlene. Estando lá em casa, você não precisa se preocupar. A gente dá um jeito. Bom, claro que não era a situação ideal. Até porque eu ainda nem conhecia minha sogra. Ficava me perguntando o tempo todo, será que ela vai gostar de mim? Será que a gente vai se dar bem? Porque esse negócio de morar com a sogra nunca me pareceu legal, principalmente para quem está começando uma vida a dois, como era o nosso caso. No fim, para minha sorte, eu fui muito bem recebida pelos meus sogros. A minha mãe foi que não gostou muito da ideia. Na verdade, a minha mãe preferia que eu continuasse morando com ela, ou então que o Beto viesse morar ali com a gente. Eu estava entrando no 3º mês de gestação quando me mudei. E uma vez morando na casa da minha sogra, eu procurava sempre lhe dar uma mãozinha nos serviços na casa. Ajudava a preparar o almoço, lavava e passava a roupa. À tarde eu ia para a escola. E o fato é que já nos primeiros dias eu senti que não ia ser fácil. Principalmente porque eu comecei a conhecer um lado do Beto que até então eu não conhecia. Apesar de já estar com 19 anos, quase 20, e mais do que isso, prestes a se tornar pai, ele não se coçava para nada. Em vez de se mexer, de procurar um emprego, preferia ficar na boa o dia todo.
tá certo. Ele tinha lá a banda de pagode, em que tocava de vez em quando, mas vamos convir, não dava para contar com aquele dinheiro, até porque era muito pouco. Repito, era lá de vez em quando que eles arranjavam um lugar para tocar. Preocupado, eu falava sempre para ele: Beto, escuta, já que esse negócio de banda ainda não tá dando muito certo, se bem que podia procurar outra coisa, deixar umas fichas em algumas agências de emprego. Quando eu falava assim, ele me olhava esquisito e retrucava: mas que ideia, Marlene? Você sabe que o meu negócio é música. E outra, a gente tá pra fechar com um barzinho aí pra tocar todo final de semana. E aí você vai ver, a coisa vai começar a bombar. Se eu arranjar um emprego normal, como é que eu vou ensaiar com o pessoal? Não tem como. Esse negócio de arranjar emprego, sabe? Não tem como. Meu negócio é a música. Eu sempre procurei entendê-lo. E mais do que isso, incentivá-lo. E desse modo, aos poucos, eu fui, de certo modo, me acostumando a chegar da escola e encontrá-lo conversando com os amigos na frente do portão de casa, ou mesmo pelas esquinas. Quer dizer, me acostumando é modo de falar, porque gostar mesmo eu não gostava nada. Só que já tinha virado rotina. Era praticamente todo dia a mesma coisa. Aos poucos aquilo começou a me incomodar. Puxa vida, será que ele não percebia que a nossa vida tinha mudado? Meu Deus do céu, ele tinha quase 20 anos. Estava prestes a se tornar pai. Só que continuava se comportando como um menino sem nenhuma responsabilidade. Olha, acredite quem quiser. Às vezes eu chegava da escola, 5:30, 6 horas da tarde, e encontrava o meu marido lá no meio da piazada, soltando pipa, andando de skate, conversando fiado com meninos de 12, 13, 14 anos. Aquilo foi me incomodando. E o pior é que não adiantava falar, porque ele sempre vinha com aquela história de que a música era a vida dele, que ele não ia largar a banda por nada do mundo e que estava para fechar com uma lanchonete para tocar todo final de semana. Para piorar, os seus pais também não falavam nada. Eu achava tão esquisito, porque para eles parecia a coisa mais normal do mundo continuar sustentando um filho de 19 anos. E agora mais a mulher dele, né? Que era eu. Um filho que, vamos convir, estava prestes a se tornar pai e que em breve teria sua própria família para sustentar. Como não tinha alternativa, procurei ir levando do jeito que dava, fazendo vista grossa, até porque, fora esse seu lado imaturo, meio irresponsável, ele sempre me tratou muito bem. Disso eu não posso reclamar. A verdade é que, apesar de tudo isso, a gente se amava. E eu achava que o nosso amor seria capaz de suportar tudo, de superar tudo. Pelo menos era essa a minha esperança. A nossa filha, graças a Deus, nasceu com saúde, linda, fofinha. Todos diziam que era minha cara. E era mesmo. Foi a maior festa quando ela chegou. A minha mãe, que no começo não tinha gostado da ideia, que tinha passado quase que a minha gravidez todinha me recriminando, era a que mais mimava a netinha. O problema é que mesmo com o nascimento da nossa filha, o Beto continuou do mesmo jeito. Preferia viver daquele modo, sendo sustentado pelos pais, no meio da molecada e principalmente sem pensar no nosso futuro. Eu lembro que um dia eu estava no nosso quarto dando de mamar para Beatriz, quando comecei a olhar à minha volta. Era um quarto tão apertadinho, as paredes cheias de fotos de artistas, bandas de rock, bandas de pagode, aquelas revistinhas de cifras de músicas tomando conta de quase todo o quarto. Eu fiquei olhando para tudo aquilo e ao mesmo tempo olhando para minha filhinha ali no meu colo, para o bercinho no canto do quarto, para todas as minhas coisas espremidas entre as coisas do Beto. E não sei porquê, mas foi me dando uma angústia. Foi me dando assim uma aflição, uma agonia,
que quando dei por mim já estava chorando. Eu senti que alguma coisa estava errada. Aliás, não era só alguma coisa não, estava tudo errado. Meu Deus do céu, será que era aquilo que eu queria para mim? Será que quando deixei a minha casa para formar uma família com o Beto, era aquele tipo de vida que eu sonhava? Foi o que eu fiquei me perguntando, olhando para tudo ao meu redor. Já fazia quase um ano que estávamos juntos. E durante todo esse tempo, eu sonhei com a perspectiva de uma vida melhor. Só que a vida melhor não chegava nunca. É claro que quando casa, a gente tem sempre uma porção de sonhos. Não que estivesse me faltando alguma coisa ali na casa da minha sogra. Pelo contrário, ali eu fui sempre muito bem tratado. Mas eu queria minha casa, eu queria minha família, eu queria o meu marido trabalhando, como qualquer marido do mundo. Alguma coisa estava errada. Tudo estava errado. Eu ficava esperando um pouco mais de comprometimento do meu marido. Comprometimento que nunca chegava. Eu esperava que, principalmente depois que a Beatriz nascesse, ele se desse conta e começasse a agir como um homem. E não como um menino sem nenhuma responsabilidade. Para ser sincera, eu estava decepcionada. Para se ter uma ideia, ele ainda não tinha sequer concluído o 2º grau. Não trabalhava, não estudava e, pelo jeito, não tinha a menor intenção de fazer nenhuma das duas coisas. Um dia, eu lhe perguntei: escuta, Beto, até quando a gente vai continuar vivendo na casa dos teus pais? Esse quarto aqui já não está dando para nós três, é muito pequeno. E outra, eu quero ter a minha casa, as minhas coisas. A resposta dele, não sei porquê, não me surpreendeu nem um pouco. Eu já estava esperando uma coisa assim. Ah, Marlene, você quer saber? Você está reclamando de barriga cheia, viu? Nem na casa da tua mãe você tinha a vida boa que tem aqui. Vida boa. Acho que era essa a expressão certa para resumir por que o Beto agia daquele modo. Seus pais sempre lhe deram vida boa. Ele nunca teve de se preocupar com nada. Os pais sempre lhe deram de tudo. Na verdade, e me dói dizer isso, acho que o Beto sempre foi muito mimado. Talvez por ser filho único. O fato é que seus pais lhe davam muita liberdade. Olha, eu nunca vi nenhum dos dois lhe chamando a atenção, mostrando o pulso firme. Nunca. Mas enfim, fazer o quê? Por amá-lo demais, eu fui levando. Até porque, repito, esse seu lado imaturo, esse seu lado irresponsável, de que eu não gostava, era só o lado ruim dele, porque o outro era bom. Ele sempre me tratou muito bem, com muito carinho. A gente se gostava muito. Isso não dava para negar. Com o tempo, vendo que ele não tomava jeito, eu acabei arranjando um trabalho numa firma de digitação. Eu tinha feito um cursinho de informática e não foi difícil conseguir emprego. Trabalhava 6 horas por dia. O salário não era muito, mas dava para comprar umas coisinhas para mim e para minha filha. Cheguei a comentar com o meu marido que, se ele quisesse, eu podia conversar com meu chefe e ver se não arranjava um serviço para ele também. A resposta que ele me deu, no fundo, eu já esperava. Digitador eu? Ficou louca? Eu sou um músico, Marlene, esqueceu? Olha, eu sei que muita gente consegue se manter vivendo da música. Só que esse não era o caso do Beto. Mas não era mesmo. Ele tocava uma vez por semana, quando tocava. E num barzinho que, faça-me o favor, não tinha a menor condição. O dinheiro que ele ganhava
mal e mal dava para pagar o leite da Beatriz, quando dava. Isso ele não conseguia entender. E olha que naqueles últimos tempos eu falava desse assunto com ele quase todos os dias. Já estava cansando de tanto falar para as paredes, porque ele não escutava. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Quando a gente ama, a gente tem esperança. Mas confesso que eu já estava perdendo completamente a minha esperança. Com o tempo, eu francamente não acreditava mais que ele fosse mudar. E a verdade é que num caso assim, não tem amor que resista. Puxa vida, enquanto eu trabalhava, estudava, pensava no nosso futuro, no futuro da nossa filha, ele preferia passar as tardes inteirinhas soltando pipa, andando de skate com a molecada, com a desculpa de que a sua profissão era música, que o seu horário de trabalho era à noite, e que não via problema nenhum em ficar na rua durante o dia. Sabe, me dói dizer isso, mas ele tinha parado no tempo. Eu tinha 17 anos, enquanto ele já estava com quase 21. Só que apesar disso, parecia que o mais novo era ele. Meu marido não tinha amadurecido nada naquele tempo todo em que estávamos juntos. Absolutamente nada. Continuava o mesmo menino do começo. Aliás, às vezes, eu achava até que tinha regredido. Repito, eu gostava muito do Beto, mas gostava mesmo. Só que isso não bastava. Isso dura durante algum tempo, mas chega uma hora que, se não houver outras coisas, se não houver um alicerce que segure o sentimento, não dá. Eu não conseguia entender como que ele continuava do mesmo jeito ou até pior do começo do nosso namoro. Enquanto ele não entendia que agora tinha uma família, que as suas obrigações eram outras, que ele não podia mais agir como um menino de 15 anos. Essa coisa de ficar brincando de skate, por exemplo, de soltar pipa. Meu Deus do céu, um homem adulto, com quase 21 anos, pai de uma filha, não pode ficar o dia todo brincando com a molecada. Onde já se viu um homem barbado, pai de filha, no meio de uma rodinha de moleques? Sabe, para mim aquilo estava completamente fora. Não era normal. Eu acho que na cabeça dele, a sua obrigação como marido se resumia à hora de fazer amor comigo. O resto, para ele, parecia não ter importância nenhuma. Claro, os pais bancavam tudo, né? Sustentavam o filho e ainda sustentavam a nora e a netinha. Ele não precisava se preocupar com nada. E é aquilo que eu já falei. O amor segura durante um tempo, mas chega uma hora que não dá. Na verdade, Beto, eu acho que você jamais vai amadurecer de verdade. Não é com alegria que eu digo isso. Pelo contrário. Mas é que parece que o tempo vai passar e você vai continuar olhando o mundo com os olhos de um menino. Parece que eu estou te vendo com 40, 45, 50 anos, brincando de skate, soltando pipa com a molecada. Tem cabimento uma coisa dessa, Beto? Você dependendo do teu pai e da tua mãe para tudo, até para comprar 1 litro de leite para tua filha. Será que é isso que você quer para você, para tua vida? Pois saiba que não é isso o que eu quero para minha vida. Não é isso o que eu sonhei quando eu deixei a minha casa para formar uma família a teu lado. E olha que eu passei quase 2 anos da minha vida tentando enfiar isso na tua cabeça, só que eu não consegui. Meu Deus, eu fui tão paciente. Esperei tanto que você acordasse, que você percebesse que a vida de casado não é igual à vida que você tinha quando era solteiro.
Eu fiz de tudo para que você entendesse. Só que tudo na vida tem um limite. Chega uma hora que a gente cansa. E sinceramente, o meu momento chegou. Cansei. Você não vai mudar. Você é assim e pronto. E francamente, nem sei se tenho o direito de querer que você mude. Afinal de contas, cada um é do jeito que é. E se para você está bom assim, quem sou eu para querer te modificar? Ainda te amo muito. Você sabe disso. E sinto muito a tua falta. Mas é melhor que as coisas continuem desse modo. Cada um pro seu lado. Você aí, na barra da saia da tua mãe, dependendo do teu pai até pra passagem do ônibus. E eu aqui, vivendo a minha vida na casa da minha mãe, cuidando da minha filha, pensando no meu trabalho, nos meus estudos, no meu futuro. Juro que não era isso que eu queria para nós dois, mas não era mesmo. Só que não teve outro jeito. Olha, espero que um dia você acorde, Beto. Não acredito que você vai acordar. Mas pelo menos um pouquinho de esperança eu tenho, porque, apesar de tudo, eu só quero o teu bem. Se você imaginasse o quanto eu te amo, o quanto eu queria que você amadurecesse, que você mudasse, que você me encarasse como tua esposa. Torço para que você perceba que chega uma hora na vida de um homem que ele precisa mudar de atitude. Você agora é pai. Tem uma criança que precisa de você em todos os sentidos. O papel do pai, Beto, não é apenas visitar a filha de vez em quando, brincar um pouco com ela, levá-la até o parque ou visitar os avós e depois desaparecer uma semana. Ser pai é muito mais do que isso. Espero sinceramente que um dia você perceba isso. Pelo teu próprio bem. Porque, repito, ainda te amo. E não quero que aconteça com a nossa pequena Beatriz o que aconteceu comigo. Não quero, Beto, que no futuro, quando for grandinha e entender as coisas, a tua filha também desista de você, do jeito que aconteceu com a tua mulher.